Ótimo. Então, o meu nome é Selma, eu sou advogada e moro aqui na cidade de Osasco, no estado de São Paulo. Essa experiência que eu vou relatar, na verdade, como eu já disse para o Paulo anteriormente, eu nem sei como classificar ela exatamente. Se é uma EQM, né, uma experiência de quase morte, eu penso que não se trata desse tipo de experiência, ou se é algum outro tipo de experiência fora do meu corpo físico mesmo. Não sei exatamente como classificar, e até peço desculpa por isso. Mas eu creio que não é EQM, porque quando ela aconteceu, eu não tinha absolutamente nenhum problema de saúde. Eu estava, assim, com a minha saúde plena, minha saúde mental plena, minha saúde física também, tudo ok. Então, eu penso que não tem relação com esse tipo de situação. Mas vamos lá. Essa experiência, ela aconteceu no ano de 2004. Eu não tenho certeza do dia, mas foi assim entre os meses de outubro e novembro de 2004. Eu já sou casada há 23 anos, né? E sempre tive, assim, uma vida conjugal muito harmoniosa, muito boa. Nunca tive, assim, grande dificuldade na minha vida de casada. Então, eu e meu marido compramos esse nosso terreno, construímos a nossa casa e estamos morando aqui já há praticamente 23 anos. Em 2004, numa noite comum, nós nos deitamos para dormir, né? Fomos dormir. Eu não sei exatamente quanto tempo demorou até que esse processo todo iniciasse a partir desse momento em que eu fui dormir, mas fomos dormir. Quando então eu fui conduzida para um outro lugar, um lugar que eu não sei exatamente onde é, eu só tenho certeza que não é aqui nesse nosso plano. Eu fui conduzida por um ser para esse outro lugar, e um detalhe que eu quero salientar é que eu não passei por nenhum tipo de túnel, nem negro, nem de outra cor nenhuma. Eu não passei por nenhum tipo de túnel, e também não passei por nenhum tipo de portal. Não me lembro dessas duas situações, não, nem túnel e nem portal. Mas fui conduzida para esse outro lugar, para esse outro ambiente. E quando lá, assim, eu já estive assim, mais desperta, eu já estava convivendo com um ser, né? E eu me lembro muito, de forma muito nítida, da aparência desse ser. Desse ser, eu só não conseguia ver de forma nenhuma, o rosto e nem as mãos dele, porque tanto do rosto como das mãos emanava, assim, uma resplandecência muito forte, que ofuscava mesmo, que dificultava a visualização. Mas o restante, assim, do perfil do corpo, da forma do corpo, eu conseguia ver de uma forma muito boa. E era, assim, um ser, assim, que resplandecia a luz, né? E que trajava, aparentemente, uma espécie de túnica. Uma túnica que cobria da cabeça aos pés, né? Cobria, como se tivesse até um capuz, não sei. Cobria da cabeça aos pés, e de uma coloração clara, uma cor clara, muito suave. Também não sei precisar a cor, mas assim, algo que se aproxima de um azul muito claro, perto de um cinza bem clarinho também. Então, resplandecia o ser com essa forma. Esse ser, eu me comunicava com ele e ele se comunicava comigo de uma forma muito boa, muito inteligível, mas tudo telepaticamente, ou seja, eu não verbalizava nada, ele também não falava nada, entendeu? E ele me levou para esse lugar e ficou ali comigo. Como que era esse lugar? Como que eu posso descrever? Seria até semelhante ao nosso ambiente aqui da Terra mesmo. Assim, eu sabia que eu estava numa espécie de cidade, digamos assim, né? Mas junto com esse ser, eu estava numa espécie de praça, um lugarzinho assim um pouco mais elevado, como se fosse uma montanhazinha, né? Um lugar muito arborizado, e fiquei ali com esse ser, nós ficamos ali conversando. Conforme eu olhava para o horizonte, assim, para mais distante, eu conseguia ver perfeitamente a existência daquilo que era uma vila mesmo, que era uma cidade, e embora eu não visse, eu sabia que ali existiam seres morando, né? Tinham pessoas, digamos assim, morando ali, naquele lugar que eu visualizava. E só voltando um pouquinho atrás também, quando esse processo começou, quando eu fui conduzida, eu também não tive aquela experiência que muitas pessoas têm de me ver deitada na minha própria cama
E também, em momento algum, eu vi o meu próprio quarto, entendeu? Eu só fui conduzida. Pois bem, estava nesse ambiente que parecia uma espécie de praça muito arborizada, né? Enfim, via lá uma vila, eu sabia que ali moravam outros seres, mas eu não conseguia ver nenhum deles. O único ser com quem eu tive a experiência mesmo foi com esse que me conduziu. E esse ser, eu me sentia muito bem, de uma forma assim que eu não sei explicar, eu me sentia muito bem perto dele, eu queria estar ali com ele mesmo, eu me sentia acarinhada por ele, acolhida por ele, amada por ele, uma sensação assim que é difícil explicar. Só quem realmente já passou por algo semelhante é que talvez entenda um pouco do que eu estou tentando falar. Ficamos ali conversando, né, telepaticamente, como se fôssemos amigos, né, de tempos. E ali, até que de repente, esse ser, de alguma forma que eu também desconheço, ele começou a projetar para mim uma espécie de ilustração. É como se ele tivesse projetado, assim, um quadro, né, uma pintura, uma gravura, e não apenas o meu rosto, né, assim, da parte do ombro para cima, e o do meu marido, também da parte do ombro para cima. Os dois, assim, juntinhos, como se estivéssemos posando, por exemplo, para uma espécie de fotografia. Então, esse ser projetor ficou projetando para mim esse tipo de ilustração, né? E, de repente, ele colocou, não é que ele colocou, entre eu e meu marido aparecia uma pomba branca, esse símbolo da paz, né, que é mundialmente conhecida, a pomba branca, aparecia entre ele e ficava pousando ali, sabe, no nosso ombro, o rosto ficava ali. E, de repente, esse desenho, essa ilustração, ela foi aos poucos, assim, se desfazendo, se esvaindo, mas muito lentamente, entendeu? E quando eu dei por mim, eu já estava na minha cama, acordada. Eu já estava sentada na minha cama, como se eu estivesse acordando naquele exato momento, pronta para levantar. Aí eu olhei para o lado e vi que meu marido tinha acabado de levantar da cama, ele tinha ido até o banheiro que era próximo, ele saiu do banheiro, eu ainda naquela mesma posição, né, meio assim, sem entender o que tinha acontecido comigo, falei assim para meu marido, eu preciso conversar com você. Aí ele olhou para mim e, para minha surpresa, ele falou assim, eu acho melhor você não conversar comigo agora. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você passou a noite inteira sentada nessa cama chorando, deve ter acontecido alguma coisa, então acho melhor a gente não conversar agora. Isso foi em 2004. Eu achei estranho aquilo que ele me falou, mas também não dei grande importância, né? Eu falei, então tá bom. Só que aquela experiência que eu tinha vivido não saía da minha cabeça, ficou ali, sabe? Se apossou de mim de tal forma que eu não estava tendo mais nem. Não é que eu estava angustiada nem atormentada, mas eu estava assim, querendo entender o que havia acontecido comigo, sabe? Na época eu trabalhava, tal, inclusive lá no meu serviço tinha um colega de trabalho que era pastor de igreja, e na ocasião, eu lembro que nos dias seguintes, né, eu tentei uma conversa com ele, contei dessa experiência para ver se ele tinha alguma palavra assim que me acalentasse, né, me confortasse, respondesse aí meus anseios. E ele, a única coisa que ele pôde me falar na ocasião é que, assim, ele não tinha certeza do que tinha acontecido, mas ele tinha certeza que eu tinha sido visitado por algum ser espiritual. Isso foi a resposta que ele me deu. Também, ele não ia ter, assim, como me dar certeza de nada, né, porque, enfim, ele também não tinha passado por algo parecido, mas, enfim, foi ali que eu comecei a tentar buscar respostas. Durante todos esses anos, tá, Paulo, eu quero deixar claro que já, a internet já existia, é lógico, mas ela não era, assim, algo tão acessível como é hoje, né? Enfim, a partir de então, eu comecei a acessar a internet muito com esse objetivo, de tentar encontrar algo que me trouxesse um pouquinho de explicação para essa experiência que eu tive, né? E aí, eu fui buscando algumas informações, até que num dado momento, num ano que eu não me lembro, eu vi algumas ilustrações na internet que muito me lembraram fisicamente a aparência daquele ser com a qual eu tive aquela experiência, entendeu? E isso foi me deixando assim mais tranquila
e mais ansiosa também, porque eu achava que eu estava chegando perto de alguma resposta para mim. Então, quanto mais assim eu achava algo que pudesse me trazer de resposta, mais eu queria ir atrás e tentar obter. Enfim, o tempo foi passando. Quando até, infelizmente, foi dia 31 de 2011, 31 de dezembro de 2011, a minha mãe faleceu. E depois, em janeiro de 2014, meu pai faleceu. E por conta do falecimento dos meus pais, eu fiquei, assim, extremamente fragilizada, né? Penso que é normal, enfim, meus irmãos também. Mas fiquei extremamente fragilizada, até por conta da morte do meu pai, porque eu tinha muita afinidade com meu pai, era muito apegada a ele. Aí o tempo passou. Quando foi entre 2015 e 2016, eu tive um problema muito sério no meu casamento. Passei por uma situação muito séria que me abalou, né, mais ainda emocionalmente. Eu fiquei assim desestruturada. Foi um problema tão sério que para mim havia na época assim sido motivo assim até de separação, entendeu? E de fato a separação entre o meu marido quase chegou a existir. Foi hoje acho que eu entendo um pouquinho por que ela não existiu, não aconteceu de fato. Eu não sei te explicar o motivo, mas assim, eu penso que qualquer outra pessoa na minha situação em relação a esse problema conjugal teria se comportado de uma forma totalmente diferente, entendeu? E eu não, eu conduzi isso de uma maneira que me ajudou a manter o casamento, de uma forma tranquila e de uma forma com que fez que o nosso casamento, que a minha convivência com meu marido ficasse ainda mais sólida, ainda mais prazerosa, ainda mais gostosa de se viver, entendeu? Isso me fez, de uma certa forma, entender gradualmente que aquela experiência que eu tive lá em 2004 era exatamente para mim uma espécie de aviso, uma espécie de alerta, de orientação, a nível espiritual mesmo, sabe? Algum ser espiritual protetor estava em 2004 tentando me mostrar que eu ia ter que me preparar emocionalmente, ser forte o suficiente, ter a resiliência necessária para enfrentar uma situação e que se assim não fosse, eu ia me desfazer do meu casamento ou, quem sabe, até cometer uma besteira maior, porque eu fiquei tão abalada na época, eu tinha perdido pai, quer dizer, perdi mãe, numa sequência de anos próximos eu perdi pai, e de repente o casamento. Eu fiquei, sabe, bem abalada psicologicamente, e de repente eu poderia até tentar alguma coisa pior contra mim mesma. Então, eu comecei a entender que aquela experiência em 2004 com aquele ser era para me orientar nesse sentido, que eu ia passar por essa situação, mas que eu me mantivesse calma, tranquila, que seria só uma fase negativa, uma fase ruim, e que se eu fosse forte para passar por ela, eu ia viver depois uma fase muito melhor, muito mais tranquila, muito mais gostosa até de se viver. Então, inicialmente, em relação a essa experiência, o fato que me marca até hoje, que até hoje eu continuo buscando resposta, porque fica sendo uma coisa assim meio que incessante, é tentar encontrar uma resposta para isso que aconteceu em 2004, entendeu? É nesse sentido que eu continuo assim buscando na internet canais como o teu, né? Canais assim que lidam com esse tipo de situação para tentar obter essa resposta. Pois é, eu me lembro que quando você me falou pela primeira vez dessa experiência, você falou como sendo uma experiência muito interessante, né? Mas disse assim, será que vale a pena levar para o canal? Porque foi uma coisa assim tão pessoal, né? Sim. E o que também me chama a atenção é que eu tenho certeza das coisas que eu vivi com aquele ser e posso afirmar, para mim principalmente, mas para quem tiver interesse, eu afirmo que não foi um sonho que eu tive. Por que, que eu tenho a convicção que não foi sonho, Paulo? Porque sonho a gente tem constantemente, né? Eu me lembro pouco de sonho, mas eu sei que a gente sonha sempre. Eu, você, todo mundo sonha. E quando a gente lembra de um sonho, geralmente o sonho é com aquilo que a gente vive todo dia, ou é com alguém que convive com a gente, ou é num ambiente que a gente frequenta todo dia, ou é com algum evento do nosso dia a dia, não é verdade? Esse evento, essa experiência aconteceu comigo em 2004, e eu lembro de todos os detalhes absolutamente.
E é algo assim, que se eu for me dedicar, tá aqui no meu pensamento todos os dias, entendeu? Eu não preciso ficar fazendo esforço para me lembrar, como se tivesse acontecido há meia hora atrás, entendeu? E sonhos, geralmente, a gente não lembra de forma tão detalhada assim, não é verdade? Não sei se você concorda comigo. Eu concordo. E acho assim, apesar de você ter pensado que essa experiência era muito pessoal e talvez não tivesse importância trazer ela assim, para as pessoas conhecerem, mas eu vi, né, quando eu refleti com você logo em seguida, que a gente poderia aproveitar essa sua experiência para refletir sobre uma série de coisas importantes, né, sobre a nossa existência. Porque eu acho assim, o que a gente mais busca não é saber o que é que a gente vai encontrar depois da morte. A gente busca saber o que é que a gente está fazendo aqui. Eu acho que isso é mais importante, né? Saber quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. E essa sua experiência nos ajuda a refletir sobre isso, né? Então, não é uma coisa assim. Se a gente considerasse ela apenas um sonho, aí não teria significado. A gente iria É, interpretar como, digamos, algo do seu inconsciente que você já estava vivendo, porque o sonho normalmente ele é uma metáfora para aquilo que se passa no nosso inconsciente, né? Mas sim, sempre relacionado com o passado ou com o presente, algo que a gente viveu e ficou ali gravado no nosso inconsciente, ou algo que a gente está vivendo e o inconsciente está querendo nos mostrar aquilo através de simbologias. Essa seria a interpretação psicológica, né, do sonho. Mas a gente acredita em outras coisas, né? Senão a gente não estaria aqui, né? acredito, Não é? A gente acredito. acredita que existe algo mais que a gente tem que investigar. Olha, essa experiência, eu assim, Paulo, eu fui criada em berço católico, né? Eu nem tanto, mas o meu pai era um católico fervoroso, entendeu? Então fui criada dentro dos ensinamentos católicos, mas sempre tive uma afinidade com um lado assim mais espiritualista da coisa, não sei te explicar direito, entendeu? E assim, desde que eu tive essa experiência em 2004, é aquilo que eu te falei, eu busco incessantemente uma resposta que possa me mostrar o que de fato aconteceu comigo. Das lições que eu trago disso, eu mudei muito em relação à minha visão sobre esses assuntos e meu marido se tornou um marido muito melhor depois dessa experiência. Um detalhe, Paulo, olha como a vida é curiosa. Desde 2004, eu lembro que eu falei com você, acho que semana passada, uns 7 dias atrás, e descobri que eu não contei até hoje essa experiência para o meu marido. Veja só, acredito. Nunca contou. Não Mas contei. nem agora essa semana, Não, porque no dia que eu falei com você, aí eu conversando com ele, nós estávamos conversando, e falei, poxa, amor, você lembra de uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo atrás, que eu fiquei... Ele falou, lembro sim. Eu falei, eu te contei o que aconteceu comigo? Ele falou, não, você nunca me contou. E olha, não é estranho? É uma coisa assim que a ansiedade me consumia para encontrar resposta para mim mesma, mas a uhum, pessoa que figurou comigo naquela experiência, no caso ele, até hoje ele não soube o que aconteceu. uhum, Eu acho que isso demonstra o tipo de tranquilidade com a qual esse assunto sempre me acompanhou, assim, na certeza de que deu tudo certo, era desse jeito mesmo que era para ser, e você conduziu da forma correta. Pode é, ter sido isso também, porque eu não tive aquela angústia de ter que contar com meu marido, de ter que me explicar para ele, ou buscar dele alguma explicação para aquilo que possivelmente fosse acontecer, ou tivesse acontecido entre nós dois, entendeu? uhum, Eu simplesmente deixei aquilo fluir das nossas vidas. Por querer sempre entender com quem foi esse ser que eu tive essa experiência, buscando sempre na internet, assistindo vídeos, lendo depoimentos, fazendo algumas leituras. E num momento assim muito pessoal meu, há muito tempo atrás, eu me coloquei em oração e pedi para que Deus me mostrasse, sabe, me acalentasse, me mostrasse quem foi aquele ser. Porque aquela experiência foi muito boa para mim. Aquele ser me fazia muito bem. O lugar
lugar que eu estava com ele era muito bom, tanto que, lembra quando eu te falo que eu acordei chorando na cama? Uhum. Hoje eu tenho a certeza que eu chorava compulsivamente, como meu marido falou, porque eu não queria voltar para cá, eu queria ficar lá onde eu estava com aquele ser, entendeu? Então eu fiz um pedido para Deus para que ele me mostrasse quem era esse ser. Passou, entreguei esse pedido, não fiquei martirizando, nem memorizando ele, passou uns anos, tal. Eu fui para o meu local de trabalho, que era um comércio, né? Mas o estranho é que nesse comércio, sempre eu atendia cliente do sexo feminino. Raramente eu atendia homens ali, né? Quando eu fiz aquela oração com Deus, pedindo um sinal, eu falei algo mais ou menos assim, falei, Deus, se for, como eu fui criada em berço católico, né, eu tenho afinidade com alguns santos da Igreja Católica, eu pedi, se for o santo tal, ou anjo tal, arcanjo tal, que seja, que eu atenda um cliente com o nome desse ser, desse espírito, né? E se for outro, que seja com o nome dele. Então eu fiz a oração nesse sentido, não sei se você me compreendeu. Uhum. Eu pedi para atender um cliente que tivesse o nome daquele ser espiritual, daquele ser angelical. Sim. Fui trabalhar. Estava lá na loja conversando com uma colega, aí de repente parou um carro, né? Desceu um homem de óculos escuros e de cabeça sempre baixa. Ele entrou lá para o comércio e minha colega falou, é para você, vai lá atender. Eu fui lá atender. E o que eu lembro é que eu atendi aquele homem, mas ele sempre de cabeça baixa, né? Respondia as perguntas que eu fazia, até que eu tive que pedir o nome dele para fazer lá o cadastro, e ele evitava olhar para mim, e eu lembro disso, sabe? A gente não se olhava no rosto, na cara um do outro, sabe? Assim, não tinha olho no olho. E ele respondia, anotei lá o cadastro dele e tal, aí ele foi embora, terminei o atendimento e ele foi embora. Passado uns 30, 40 minutos depois que esse homem saiu do comércio, nossa, Paula, aí desabou, porque foi assim, quando eu resolvi prestar atenção no cadastro que eu tinha feito, que eu me dei por mim, que eu fui ler o nome, veio exatamente em resposta àquela oração que eu havia feito pedindo a Deus que me mostrasse que eu fizesse atendimento de algum cliente com um nome específico daquele ser angelical, entendeu? E eu atendi exatamente daquela forma, ou seja, para um comércio onde só entrava mulher, não entrava homem. Eu fiz essa oração com Deus, e de repente essa resposta veio depois de alguns anos, entendeu? E assim foi. Aí, quando eu me toquei disso, aí eu fiquei extremamente emocionada e chorava compulsivamente também, de emoção, sabe? E isso também, de uma certa forma, na época, me confortou. Mas ainda assim, Paulo, não foi suficiente para eu falar, agora chega de tentar buscar prova, demonstração do que te aconteceu, do que foi aquela experiência em 2004, porque é uma sensação que fica tão viva na mente e no coração da gente, que a gente fica querendo mais e mais resposta, entendeu? Mais e mais, até egoísta falar isso, mas provas, sabe? Eu preciso de provas de que foi daquela forma, né? É assim que eu me sinto. É verdade. Realmente, esse mundo, essa nossa vida é engraçado, porque por todas essas experiências que a gente já conhece, todos esses relatos, dá para a gente já perceber que nós somos seres transdimensionais, quer dizer, a gente não é só físico. E eu acho que o principal motivo da gente estar trazendo essas experiências é justamente para a gente despertar para essa realidade de quem somos nós, ou o que somos nós. Que a gente não é só físico, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vive nesse mundo e acha que é só matéria, que nasceu aqui pela primeira vez, está vivendo e vai morrer, um dia vai desaparecer, e que o objetivo da vida é conseguir, digamos, uma boa situação material e tal, a gente pode dizer que essa pessoa está vibrando apenas nesse nível físico. Mas essas experiências fazem despertar na gente uma outra perspectiva, de que a vida não é só física, tem alguma coisa a mais. E é justamente isso que eu chamo de experiências luminosas. São experiências que trazem luz para essa nossa existência, para falar um pouco mais do que sobre o que nós estamos fazendo aqui, quem somos nós e tal, né? É uma Para a gente, transformação.
Para a gente não ficar sepultado nessa cegueira, nessa escuridão, né? Que é a ideia de que nós somos apenas físicos. Eu mudei em alguns aspectos, sabe, Paulo? Mudei, não sei se alguns ou muitos, não sei nem como classificar aí. Mas assim, eu aprendi, a minha mudança foi no sentido de ser mais tolerante, de ser uma pessoa menos agressiva. Não que eu fosse uma mulher agressiva, não é isso, mas sabe assim, aquela pessoa que quer defender o seu ponto de vista, que quer, A mais A é igual ao que eu quero, assim, a tua opinião. Nesse aspecto eu mudei muito, entendeu? Eu aprendi a ser mais tolerante com o ponto de vista das outras pessoas. Eu acho que eu aprendi a ter um pouco assim mais de boa vontade em relação a lidar com as pessoas desconhecidas, porque às vezes a gente se sente na obrigação de tratar bem são as pessoas que fazem parte do nosso meio social ou do nosso meio familiar. E o desconhecido, você às vezes trata de uma forma tão indiferente, né? Então eu acho que hoje eu me igualei mais nesse universo, entendeu? Na forma de tratar todo mundo de uma forma mais respeitosa, mais tolerante. Então, nesses aspectos, assim, eu acho que eu melhorei, acho que 80%. Ainda Uhum. faço muita coisa errada, às vezes perco a paciência. Mas, enfim, se eu fosse perfeito, eu não estaria nem aqui nesse plano, é isso que eu Não, é penso, verdade. né? Olha, existe uma coisa que a gente chama de ego. Ego é justamente, eu, inclusive, relaciono muito essa palavra ego com a palavra Satanás, que Jesus falava na Bíblia, no Evangelho, ele às vezes falava em Satanás. Satanás, essa palavra, o significado dela é aquele que separa. Então, aquele que nos separa da unidade de Deus, do todo, é justamente Satanás. Satanás e o ego, o nosso, a gente trazendo essa palavra Satanás para ego, a gente vê que o nosso ego é aquele que nos separa das outras pessoas, que nos separa de Deus, e que é bem provável, baseado nessas experiências todas, que o objetivo de nossa vida aqui no planeta é a gente se livrar desse ego, é a gente justamente ir no sentido contrário, em vez de pensar em separação e unidade, a gente pensar em coletivo, pensar que nós somos um ser coletivo, que nós temos unidade com Deus, temos uma ligação direta com Deus, e se eu sou ligado a Deus, todos os outros são. E é nessa unidade que a gente se encontra todos. Então, Uhum, quando você diz assim, que evoluiu no sentido de não querer impor a sua personalidade, sua vontade, isso aí é o seu ego, né? Quando a gente descobre que existe um ego com a gente e que esse ego tem uma função a cumprir no planeta, digamos, ele nos ajuda a sobreviver aqui no planeta, a nos relacionar num determinado nível, mas ele não pode comandar a nossa vida. uhum, Porque se ele comanda a nossa vida, ele nos separa, separa dos outros, separa de Deus. Aquele que separa, quer dizer, Satanás. Então, quando Jesus falava em Satanás, ele não falava, pelo menos na minha concepção, eu sei que muita gente não concorda com isso, principalmente os religiosos, né, mais tradicionais, mas quando ele falava em Satanás, ele não falava num ser vermelho, com chifre, com rabinho. Isso aí é uma figura que foi criada ao longo da história. uhum, Vem uhum, lá da Mesopotâmia, aqueles deuses mesopotâmicos, tinha um deles que tinha esse aspecto tinha uma cara de bode, tinha chifre, tinha uhum, pata de bode, e era o deus da fertilidade. Então, esse deus estava ligado ao sexo, à uhum, fertilidade e tal, preservação da espécie. E depois que surgiu essa tradição judaico-cristã, que considerou o sexo como algo pecaminoso, então, se aquele Deus era o Deus do sexo, ele só pode ser o demônio, né? Não pode ser algo divino. uhum, Então, veio essa ideia de que o demônio tem chifre, tem rabo, e que Jesus, quando falava Satanás, falava do demônio. uhum, Mas ele falava de algo muito mais sutil. Ele falava que em nós existe um, um, uma energia que procura nos separar de Deus e das outras pessoas. E essa energia, que ele chamava de Satanás, é o ego. E uma experiência como essa que você viveu ajudou você a se libertar do domínio desse ego
e começar a pensar de uma forma mais de unidade com as outras pessoas. Por isso que você relaxou mais em relação a querer impor na sua Porque, personalidade. exatamente, porque quando aconteceu esse problema entre eu e meu marido, né, mais ou menos ali em 2016, 2015, 2016, quando aconteceu esse problema, poucas pessoas no meu convívio, poucas colegas minhas, digamos assim, ficaram sabendo dessa situação. E o que eu sentia é que todas elas que ficaram sabendo, essas pessoas que ficaram sabendo, esperavam de mim exatamente aquela atitude mais explosiva. Exatamente por já me conhecerem, por saber que eu era, enfim, meio assim, intempestiva até, sabe? Então, eu acho que até hoje essas pessoas não entendem o porquê que eu não coloquei um fim em tudo. Por que eu não pus um fim? Porque eu pedi a separação várias vezes naquela ocasião. Eu cheguei a dormir umas 2 noites até fora da minha casa, na casa do meu irmão. Então, eu penso que essas pessoas, até hoje, pelo menos, elas não sabem, talvez elas fiquem sabendo daqui em diante, do motivo pelo qual eu não pus fim em tudo. É o que eu te falei, como eu tinha passado já por choques assim fortes, perda de pai, de mãe, de repente eu ver um casamento assim também, abrir um buraco embaixo dos meus pés. Eu poderia cometer uma loucura qualquer, mas de repente aquela experiência que eu tive já tinha incutido no meu coração, no meu subconsciente, na minha mente, que o perdão era algo que eu teria que aprender a trabalhar de uma forma muito tranquila e racional, entendeu? Porque senão eu poderia jogar um monte de coisa a perder de uma forma desnecessária. E o perdão também, eu acho que está muito relacionado com todo tipo de ensinamento divino, né? A Uhum. propagação do amor, do bem-querer, do respeito, do perdão, da caridade. E eu acho que esses aspectos eu interiorizei bem. Eu acho que, na verdade, eu nem tinha muito eles, não, viu? Mas depois dessa experiência, eu interiorizei bem. E eu Mas é consegui. justamente isso, né? Eu creio que, eu acredito, né? Concluo. Nada do que eu falo é definitivo, mas no momento eu penso que nós somos seres espirituais. A nossa natureza é espiritual. Mas a gente vem ao planeta viver algumas experiências que lá no plano onde você conheceu, você teve lá visitando um plano que não é físico, lá não existe certa possibilidade de você ter certas experiências. Por exemplo, a experiência do perdão. Você, para aprender a perdoar, você tem que ter o quê? Tem que ter alguém que lhe ofenda. Porque senão você vai saber o que é o perdão, mas vai saber apenas teoricamente. Então, num lugar desse que você foi, que que também as pessoas que passam por um EQM vão para outros planos, né, que não são materiais, percebem que lá existe tanta paz, tanta harmonia, tanto amor, tanta felicidade que não quer sair de lá. Mas acontece que vieram aqui à Terra não foi para passear, não vieram por acaso, não caíram de paraquedas. Na verdade, vieram viver experiências que lá não é possível viver. Quem é que poderia lhe ofender lá num lugar daquele? Então, você nunca poderia saber o que é aprender a perdoar, né? Exatamente. Então, uma experiência como essa tinha que você ser uma pessoa que tinha justamente a energia contrária, você tinha dificuldade de perdoar, dificuldade de lidar com as diferenças e dificuldade de renunciar ao seu próprio ego. E aí você veio e teve que viver uma experiência desse tipo para poder tirar essa capa do ego, para poder abrir o seu verdadeiro ser e vencer uma oposição, essa oposição necessária para que você possa viver esse tipo de experiência, né? Mas é exatamente isso, porque você está aí falando e eu vou rememorando várias coisas, né? Essa esse problema conjugal que eu tive foi algo assim tão pesado, foi tão pesado assim, é que eu não vou ficar entrando em detalhes, mas, por exemplo, eu fui ridicularizada em redes sociais, eu fui extremamente ofendida, eu tive a minha honra extremamente ofendida em redes sociais por conta dessa situação. Eu trabalho na área jurídica e por conta dessa situação que eu passei, eu iniciei processos, entendeu, para tentar responsabilizar as pessoas que ocasionaram tudo aquilo.
Mas conforme o tempo foi passando, eu percebi que a pessoa que era responsável por tudo aquilo era eu. Era eu não podia responsabilizar ninguém. Eu tinha que me refazer enquanto mulher, enquanto ser humano, e escolher o caminho. Ou eu jogava tudo a perder, ou eu iniciava uma nova trajetória. E Uhum. dessa nova trajetória, eu penso que aprendi isso que você falou, a perdoar, a me despir do meu ego, né, o meu egocentrismo, a entender por que, que as pessoas ofendem tanto umas às outras, de repente, qual o objetivo de ofender, porque é que nem você falou, nesse outro plano, né, somos de origem divina, de origem espiritual, nesse outro plano, ele é bom exatamente porque esse tipo de ofensa, esse tipo de atitude, de comportamento, de sentimento, não existe lá, não existe lá. Lá é tudo na base de muita harmonia, de muita paz mesmo. Quem viveu isso sabe do que eu estou falando, entendeu? Lá é bom exatamente porque a gente sente essa essência daquilo que é bom, sabe? Da bondade de um com o outro, de um semelhante com o outro. A gente sente isso. Então, para ter uma noção do que é sentir uma ofensa, do que é cometer um erro, do que é saber perdoar ou não perdoar, é só aqui mesmo. É exatamente Uhum. para isso que estamos aqui. Eu espero É, estar cumprindo mais ou menos meu papel. agora eu me lembrei de uma metáfora, né, que a gente usa muito hoje em dia, que são as academias de ginástica, né? Eu comparo essa nossa experiência aqui na Terra, mais ou menos a uma academia de ginástica espiritual. Por quê? Na vida moderna, a gente não tem oportunidade de fazer certos esforços, né? A gente já tem máquina para tudo. A gente, até para espremer uma laranja, a gente tem uma máquina que a gente espreme laranja, para bater alguma coisa, a gente tem uma máquina, para andar, a gente tem uma máquina, para subir, a gente tem um elevador. Então, a gente não faz esforço físico, porque a gente já tem tudo aqui. Mas para poder desenvolver esses músculos, a musculatura, para não atrofiar o corpo, a gente tem que ir para uma academia de ginástica. E lá o que é que a gente vai encontrar? Oposição, né? A gente vai puxar um equipamento pesado que está querendo ficar lá, mas a gente puxa ele para cá. E essa oposição é que faz a gente ficar com a musculatura mais forte. A gente vai correr na esteira porque a gente já fica parado demais, então a gente vai vencer a inércia e fazer ginástica para poder fortalecer os músculos. Então a gente tem que ir para um lugar onde exista esforço a fazer, trabalho, oposição, algo que se oponha à nossa inércia para que a gente possa se desenvolver. Então é mais ou menos isso, né? No mundo espiritual, onde a gente realmente vive, graças a Deus, a gente vive lá mesmo. Não existe ofensa, não existe falta. Lá é uma plenitude total, a pessoa se sente pleno, nem É, fome sente, né? Não sente fome, não sente cansaço. Não tem ofensa, não tem falta, não tem dificuldade, não tem ignorância, digamos, lá você sabe tudo. uhum. Então, você tem que vir para um campo de provas como esse para poder desenvolver certas coisas que lá não é possível. Então, é como se o mundo fosse uma academia de ginástica, entende? Ginástica espiritual. Para a gente poder desenvolver qualidades que a gente precisa ter, mas que lá não é possível desenvolver. Então, essa sua experiência, que a gente pode até voltar depois para analisar um pouco que tipo de experiência é essa, ela tem esse valor, né? Não só para você, porque toda experiência serve para a própria pessoa e serve também para o outro que entra em contato com ela, né? Então, para Uhum. você serviu demais. Você é o que é hoje por causa dessa experiência e de tantas outras, né, que você já passou. O meu coração passou a ficar um pouco mais quieto em relação a tudo isso quando, pelas minhas buscas na internet, eu comecei a assistir os vídeos nos canais de YouTube, né? E fui presenciando, fui ouvindo vários relatos. E, nossa, cada vez que eu ouvia um relato onde a pessoa que estava ali testemunhando descrevia um ser extremamente semelhante àquele que eu vi, aí Uhum. eu, opa, você não estava doida, não. Você realmente teve uma experiência. Aí eu comecei, mas foi uma EQM? Não sei dizer, Paulo, se foi uma qual é o nome que se dá. Pode ser uma experiência extracorpórea, uma experiência fora do corpo, alguém vai falar que é uma viagem astral, alguém vai falar que é um desdobramento, é uma experiência paranormal, eu não sei.
sabe, meu amigo? Não sei. Eu só sei que ela foi vivenciada, e foi vivenciada assim, de uma forma extremamente positiva para mim, entendeu? Me ajudou muito mesmo. Porque a gente sempre quer classificar as experiências, botar um rótulo nela. Isso aqui é uma EQM, isso não é uma EQM. Mas isso aí é o mínimo para mim, entende? Eu acho que a gente tem que entender que existem dois planos. Um espiritual, que é, digamos, sutil, né, que não é matéria, e outro material. Para transitar entre um e outro, existem inúmeras formas de você transitar. Então, existe a EQM, existe a viagem astral, existe o sonho, existe mil coisas, fenômenos, né, que acontecem com as pessoas das formas mais variadas possíveis, e a gente não pode dizer que isso não foi uma experiência real, só É, porque não foi um EQM. exatamente. Agora, por exemplo, essa questão de não ser uma experiência real. Existem muitas pessoas, e eu respeito todas elas, que entendem mais desses assuntos do que eu. Mas muitas dessas pessoas são pesquisadores do assunto. Elas não tiveram a experiência dela mesma, elas pesquisam Verdade. outras pessoas que tiveram experiência. E baseado nessas pesquisas, que elas chamam pesquisa científica, elas acabam rotulando e até projetando aí, contribuindo aí para a incredulidade das pessoas. Eu não sei. Isso um tempo, talvez até por conta disso, eu não tivesse relatado isso de uma forma mais pública como eu estou fazendo agora. Porque talvez eu tivesse um pouco de receio de como eu ia me expor, ou de como que alguém poderia achar que eu sou meia, né? Enfim. Então, assim, a incredulidade das pessoas geralmente parte só dessas que realmente não passaram por essa experiência. Porque quem passou acredita, porque sabe que realmente o relato tem ali alguma semelhança, sabe, Paulo? Ou é Uhum. um ambiente muito parecido em relação à harmonia assim, de sentimento, de paz, de tudo, ou é o ser que é mais ou menos semelhante, não que seja um único ser, mas, enfim, são... A gente não sabe nem explicar, eu pelo menos não sei explicar essas coisas, não. Mas quem, assim, não acredita é porque realmente não passou pela experiência. A gente vive ainda, né, num tempo em que existe uma oposição muito grande entre ciência e, no caso, historicamente, seria ciência e religião, né? Porque desde a Idade Média, em que a religião predominava e dominava o mundo, a mente das pessoas, até os governos, a religião dominava tudo. E foi necessário surgir uma oposição a isso, né, através de uma nova classe social que surgiu, no caso, a burguesia, né, surgiu e se opôs à religião e começou a usar muito a racionalidade para opor àquela mistificação toda que existia, o que foi muito justo, né? Daí surgiu muito trabalho científico, muito desenvolvimento científico, que chegou até a modernidade, né, no nosso tempo, e a ciência, principalmente no início do século XX, ela era tida como a verdade, a única verdade. E nada de místico, nada de que não fosse material ou pudesse ser aferido pelo método científico, não tinha validade. Era Então, combatido. então, até hoje, as pessoas querem validar essas experiências pelo método científico. Né? O método científico tem que aferir para dizer foi ou não foi verdade. Só que a ciência ela tem uma função importante num determinado plano, no plano físico. Ela tem que descobrir doenças, leis que facilitem nossa vida, que nos melhore a qualidade de vida da gente. Mas ela não alcança, a metodologia científica, ela não alcança algo que seja transcendental, algo que não seja tangível, que possa ser experimentado no laboratório. Então, há um limite para a ciência. Então chega um ponto que a gente tem que transcender. A gente usa a ciência também, sempre que possível, mas a gente tem que partir para a filosofia. A filosofia vai bem além, né? Por exemplo, tudo que a ciência hoje descobre no mundo quântico, por exemplo, na física quântica, que é uma pesquisa de ponta hoje, há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, já se tinha essa noção do que hoje está se descobrindo em laboratório, mas a noção já tinha sido alcançada pela filosofia.
Então, a gente, através de um raciocínio, de um filosófico, a gente pode ir muito longe, né? É verdade. E eu acho que essas experiências não tem como ser analisada apenas pelo ponto de vista científico, mas também pelo ponto de vista filosófico, intuitivo. Temos que usar nossa intuição para poder entender, né? Eu deixo aí em aberto se você quiser fazer um fechamento, deixar alguma mensagem. Bom, eu penso que eu falei o que era necessário, né? A gente não se programa exatamente para esse tipo de depoimento, né? A gente se É, presta a fazê-lo, né? Pode ser que a isso. gente esqueça alguns detalhes, mas a gente faz sempre com a melhor da boa vontade, pelo menos no meu caso está sendo. E Uhum. demais é isso, é dizer que do meu aprendizado é tentar ser uma pessoa melhor, saber levar o perdão para quem precisar do meu perdão, saber ensinar o meu semelhante a perdoar aquele que precisa também, a ser mais tolerante, e que a vida vai ser melhor assim, se a gente conseguir ser um ser humano melhor. E que não estamos sozinhos aqui. Eu não sei exatamente quais são os planos específicos, se é espiritual, se é extraterrestre, não sei, mas que não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, definitivamente. É verdade, isso é uma grande revelação dessas experiências. Nós não estamos sozinhos. Muito obrigado, então. Tá certo? Eu que agradeço a oportunidade, viu? Boa sorte no canal.